Aula 3, estudos de caso envolvendo ética e moral. Esta aula é baseada no capítulo 1 e no capítulo 4 do livro Ética, do autor Adolfo Sanches Vasques. Nós vimos, na aula anterior, que o termo ética pode ter várias definições. Ética se refere a um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento moral dos homens frente a outros homens de uma mesma sociedade em um determinado contexto histórico e social. A ética também pode ser entendida como uma reflexão sobre a norma moral vigente e como a teoria ou a ciência que estuda o comportamento moral dos homens em uma determinada sociedade. Em se tratando de contextos específicos, como é o caso das diferentes éticas profissionais, a ética também pode ser entendida como uma norma de conduta a ser seguida por aquele segmento profissional. A função fundamental da ética é a mesma de toda teoria: explicar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Conquanto seja certo que toda moral supõe determinados princípios, normas ou regras de comportamento, não é a ética que os estabelece numa determinada comunidade. A ética não é a moral e, portanto, não pode ser reduzida a um conjunto de normas e prescrições. A ética se depara com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura determinar a essência da moral, sua origem, as condições objetivas e subjetivas do ato moral. Então, a moral, ela incorpora as regras estabelecidas na sociedade. É a prática de uma ética vigente. Na vida real, nos defrontamos com problemas práticos, dos quais ninguém pode fugir. E para resolvê-los, os indivíduos recorrem a normas, cumprem determinados atos, formulam juízos de valor e se servem de determinados argumentos ou razões para justificar a decisão adotada ou os passos dados. Vamos analisar a seguir alguns casos que envolvem uma série de decisões que têm a ver com ética e moral. Ética como princípios e valores que orientam o comportamento moral. Quando eu sigo esses princípios e valores, eu estou obedecendo a uma determinada ética. Então, essa pessoa que obedece a essa determinada ética é considerado que ela tem um comportamento moral. Quando eu não sigo, não obedeço essa ética, é considerado que eu tenho um comportamento imoral. Então, o comportamento moral ou imoral, ele sempre se refere a uma determinada ética vigente. Temos, de um lado, atos e formas de comportamento, que chamamos morais, e de outro, juízos que aprovam ou desaprovam moralmente os mesmos atos. Mas, por sua vez, tanto os atos quanto os juízos morais pressupõem certas normas que apontam o que se deve fazer. Veremos a seguir alguns casos que envolvem a ética enquanto conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento moral. Quem segue e obedece à ética social vigente age de forma moral em relação a essa ética, e quem não segue age de forma imoral em relação a essa mesma ética. Nós levantamos algumas perguntas para reflexão, para pensarmos sobre essas histórias que vão ser apresentadas logo a seguir. As perguntas são: será que a ética vigente pode mudar ao longo do tempo? Será que eu posso ser moral e imoral ao mesmo tempo diante de uma mesma situação?
Será que uma mesma atitude de uma mesma pessoa pode ser vista como moral por alguns e imoral por outros? Tenho um comportamento moral e imoral em relação a qual ética? De onde vem a ética enquanto conjunto de princípios e valores? Quem a estabeleceu? Quem a instituiu? A história de Mip Giz vai nos ajudar a responder a essas perguntas. Mip foi a mulher que, juntamente com seu marido, ajudou a esconder Anne Frank e sua família durante a perseguição nazista na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Mip sobreviveu à guerra e escreveu o livro intitulado Lembrando Anne Frank, a história da mulher que ajudou a esconder a família Frank. Na pasta Vídeos de apoio da Unidade 3, você pode assistir a um resumo que conta a história da família Frank. O livro de Mip Giz também é encontrado em livrarias do Brasil, basta você procurar na internet. É muito interessante também o filme da história de Anne Frank. O nome do filme é O Diário de Anne Frank. Também é fácil de encontrar. Existe também um livro com esse nome, que é uma cópia fiel do Diário de Anne. Em 1940, o exército alemão invadiu a Holanda e perseguiu os judeus daquele país. Logo no início da ocupação nazista, os judeus foram obrigados a se identificar usando uma estrela amarela pregada na roupa. Não podiam sair de casa sem essa estrela. Foram impedidos de frequentar teatros, museus, parques, escolas e outros espaços públicos que os não-judeus frequentavam. Não importava a classe social a qual essas pessoas pertenciam. Todos os judeus foram perseguidos. No início, a perseguição envolveu apenas a perda de privilégios e direitos civis. Com o passar do tempo, a ética nazista, como modo dominante da sociedade e como um conjunto de princípios e valores, passou a ser a ética vigente na sociedade holandesa. Por medo da imposição nazista, ou mesmo por compartilhar com a ética nazista de limpeza étnica, a maior parte da população da Holanda também passou a desprezar e perseguir os judeus. Lojas de proprietários judeus eram pichadas, saqueadas e destruídas. Essa mesma situação aconteceu em todos os países invadidos pelos nazistas. Com o passar do tempo, os judeus foram até mesmo expulsos de suas casas e segregados em guetos, e depois enviados para campos de concentração. Sabendo o que estava acontecendo em outros países invadidos pelos nazistas e presenciando o início da invasão nazista na Holanda, Otto Frank, pai de Anne Frank, resolveu se esconder em um abrigo secreto juntamente com sua família. Otto construiu um abrigo secreto que ficava no último andar de sua empresa em Amsterdã e levou sua família para lá. Havia uma ordem expressa de que nenhum cidadão holandês poderia ajudar um judeu ou esconder um judeu, sob pena de também ser enviado a campos de concentração ou ser condenado à morte por traição. Mip Giz e seu esposo arriscaram suas vidas para que Otto Frank e sua família pudessem ficar escondidos. Nesta imagem, vemos Mip à esquerda e Otto no centro. Otto, que era o pai de Anne Frank. Do ponto de vista da ética, enquanto conjunto de princípios e valores que regem o comportamento moral, havia uma ética vigente instituída pelo poder nazista que era praticada pela maior parte da população. Havia pessoas que, ao fazerem um juízo moral da situação, não apoiavam os atos praticados contra os judeus, mas, por medo das consequências, se submetiam ao poder vigente. Havia outras pessoas
que, ao fazerem um juízo moral da situação, consideravam que os judeus realmente precisavam ser tratados daquela forma para o bem maior da nação. No entanto, ao mesmo tempo, havia também uma outra ética. Uma ética enquanto reflexão sobre a norma moral vigente. Uma ética que até era considerada subversiva pelo poder da época, porque ela não compactuava com os ideais nazistas e era movida pelos ideais dos movimentos de resistência. As pessoas que faziam parte do movimento de resistência, como Miep e seu esposo, atuavam de forma isolada e de forma escondida. Note que duas éticas diferentes coexistiam ao mesmo tempo, mas apenas uma delas era a ética praticada pela maior parte da população. Ao esconder e proteger a família Frank, Miep estava agindo de forma imoral com relação à ética vigente, mas, ao mesmo tempo, estava tendo um comportamento moral diante daquela reflexão ética que ela fez sobre a atuação dela e das outras pessoas da Holanda, ou mesmo de Amsterdã. Afinal, não importava que a maior parte da população apoiasse a ética nazista. Ela considerava errado perseguir e matar judeus, pessoas, apenas por serem judeus. Quando existe uma ética, enquanto conjunto de princípios e valores sociais, e eu desobedeço a essa ética, considera-se o meu comportamento como imoral. Se eu obedeço, agi de forma moral, sempre em relação a uma determinada ética. Vamos lembrar as duas perguntas que foram feitas anteriormente. Será que eu posso ser moral e imoral ao mesmo tempo, diante de uma mesma situação? Será que uma mesma atitude de uma mesma pessoa pode ser vista como moral por alguns e imoral por outros? O caso de Miep mostra que sim. Miep foi imoral com relação à ética vigente, a ética nazista, mas foi moral com relação à reflexão ética que fez sobre o comportamento moral das pessoas que perseguiam e matavam judeus. Havia outro conjunto de princípios e valores que regiam a vida dela. Para os nazistas, a atitude de Miep foi considerada imoral, porque ela traiu os princípios e valores da ética nazista, que era a ética vigente. Mas para os judeus e para o movimento de resistência, a atitude de Miep foi considerada moral. Vamos lembrar este pensamento que vimos na aula anterior. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Outro caso que nos ajuda a refletirmos sobre as perguntas que foram feitas no início desta aula é a história de Nicholas Winton. Assista ao vídeo com a história de Nicholas Winton que se encontra na pasta desta unidade, intitulada Vídeos de Apoio para a Unidade 3. No contexto histórico e social em que se passa a história de Nicholas, qual era a ética vigente? Foi estabelecida por quem? A maior parte da sociedade da época tinha um comportamento moral ou imoral com relação a essa ética? Havia uma outra ética presente nessa mesma sociedade? Qual? Vou precisar interromper o vídeo aqui para ele não ficar muito longo e vou fazer uma segunda parte dessa aula.